O tema de hoje é a Rebeca. Nós estamos numa série, mês de fevereiro e março, chamado Elas, a história de mulheres da Bíblia. Muitas vezes nós falamos muito sobre os homens, e às vezes falta um pouco o destaque das mulheres, mas elas estão na Bíblia também. Às vezes é a nossa forma de ler a Bíblia. Então nós vamos fazer essa homenagem aí nesse mês, levando em consideração agora o dia 8 de março, o Dia Internacional das Mulheres. Vamos estar falando aí desses 8 domingos, fevereiro e março, sobre mulheres da Bíblia. Na semana passada nós falamos sobre a Eva, né? Aquela história lá de Adão e Eva, os primeiros moradores do planeta Terra, lá do Jardim do Éden. E acho que foi produtivo as conversas nas células, pelo menos as que eu participei. E hoje nós vamos falar sobre a Rebeca. É a nossa segunda semana da série Mulheres da Bíblia, Elas. Deixa eu colocar você aqui no contexto da mensagem que foi lida, Gênesis 24. Gênesis 24, irmãos, eu vou colocar aqui na tela. Se ficar difícil para você ler aqui no Data Show, você abre a sua Bíblia. O texto é Gênesis 24, 1 a 4. Diz assim: era Abraão, já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa. Gênesis 24, verso 3: para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Então, voltando um pouquinho ao capítulo 24, a gente leu lá o versículo 15, voltando um pouquinho, o que acontece aqui? Abraão, que você conhece bem, esse patriarca, ele estava ficando velho. Aqui nesse capítulo, Sara já tinha morrido, e Isaque estava solteiro, e era importante então encontrar uma noiva, uma esposa para o seu filho. Então Abraão, ele tem uma ideia de pedir para um servo dele ir lá na terra da minha parentela, talvez lá daquela região que ele saiu, e lá naquela região ele encontrar uma moça. Ele não queria que fosse dos cananeus, porque os cananeus possivelmente tinham outros deuses. Ele não queria que o filho dele se casasse com uma moça que tinha outra fé em sei lá quem, Deus Sol, Deus Lua. Ele não queria isso. Então ele chama esse empregado dele, o Eliezer, para que vá e assim encontre uma noiva. Nós vamos falar um pouquinho com vocês, aqui meio que de relance, um pouquinho sobre namoro, noivado e casamento hoje. Porque o texto fala sobre isso. Fala sobre esse enlace matrimonial entre Isaque e Rebeca. Irmãos, as principais escolhas da vida começam com a letra C. As principais escolhas da vida começam com a letra C: Cristo, carreira e casamento. Cristo, carreira, casamento. Essas decisões são muito importantes na nossa vida. Primeiro, Cristo. Se um adolescente, um jovem, um junior, ele se decidir por Cristo, já meio caminho andado na vida, porque ali as coisas já começam a dar certo, porque Cristo entra na história da sua vida. Mas não só Cristo, depois tem que vir uma decisão importante, que é a carreira. A carreira é uma decisão importante, com Cristo ela é mais leve, e assim aquela pessoa tem que escolher uma profissão. Nós temos aí o Enem, o Sisu, ProUni, tanta coisa que fala sobre esse tempo da vida que muitos estão vivendo hoje, de escolhas, de profissão. E também nós temos o casamento, que é o terceiro C: Cristo, carreira e casamento.
onde é uma decisão muito importante que nós temos que tomar. Até porque, gente, irmãos, irmãs, a gente não escolhe. A gente nasce naquele ambiente familiar e temos que aprender a conviver com os irmãos. Mas o casamento é diferente. Nós temos uma cultura aqui no Brasil que podemos escolher quem queremos casar. Ou pelo menos deveria ter essa liberdade, né? A gente sabe que tem algumas mães assim, né, que falam, não, essa eu não gostei. Aí a outra, também não gostei dessa. Não gostou de ninguém? Tem que casar com você, né, mãe? Os dois, porque ninguém é bom o suficiente. Então, a liberdade da escolha, né? Deveria ser assim. Deveria ser assim. Então, o nosso Isaac precisa casar. Precisa encontrar alguém. E essa escolha tem que ser bem acertada. A gente aprende aqui uma coisa interessante. Se você não consegue ler aqui, veja na sua Bíblia, Gênesis 14, versículo 12. E disse consigo, ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, isso aqui é o servo orando, rogo-te que me acudas hoje e use de bondade para com meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque. E nisso verei que usaste de bondade para com o meu Senhor. Irmãos, ele tem uma missão. O Eliezer tem uma missão. E essa missão é encontrar uma esposa, uma noiva. E ele faz meio que um teste com Deus. Ele fala assim, Deus, quando eu chegar lá naquele lugar, que a mulher que vier me oferecer água, essa que o Senhor designaste para o teu servo Isaque. Irmãos, eu não aconselho muito você fazer isso, tá? Porque eu já fiz isso e me dei mal. Tá? E aí esse negócio assim, não Deus, se aquele carro passar agora é porque é ela. Não, se ela tiver de roupa vermelha hoje é porque é ela que é escolhida do Senhor para mim. Irmão, essas coisas não dão certo. Tá? Isso eu já testei na própria pele. Na realidade, o parâmetro é outro. O parâmetro aqui, que deve ser observado, é a disposição daquela mulher, a atitude dela, a iniciativa dela. Esse é o sinal, né? Que é uma mulher proativa, é uma mulher esforçada, né? E não simplesmente alguma coisa aleatória de um sinal de Deus. Isso aí é meio complicado. Você veja bem, dar água para um camelo, gente, um camelo, ele bebe 180 litros de água numa paradinha que ele dá. 180 litros de água. Uma paradinha que ele dá ali. 3 minutos. Diz a Bíblia que era 10 camelos. Imagine o esforço para alimentar ou saciar a sede desses camelos. Ou seja, essa mulher que fizesse isso é uma mulher de pulso, é uma mulher de coragem, de iniciativa, uma mulher de personalidade. Então a gente tem que orar a Deus, não para que a sua costela apareça com a roupa vermelha ou aquilo, não, você tem que orar para que Deus te mostre quais são as características que ela tem de caráter. Esse é o sinal de Deus para a sua escolha. Né? Muitas pessoas ficam sonhando assim com aquela metade da laranja, né? Como se está em algum lugar essa minha mulher, não é possível. Né? Está perdida a minha costela. Né? Aí fica assim achando que ninguém preenche e que a metade da laranja não foi encontrada. E isso é ruim, irmãos, porque é uma falsa expectativa. Porque depois que casa, vê que não era a metade da laranja, porque não existe ninguém igual. Até os filhos que nascem na mesma casa, da mesma mãe, mesmo pai, mesma barriga, são diferentes. Então, é uma fantasia você achar que vai encontrar a sua cara metade. É uma inocência. É uma ilusão. Então, a gente não deve ficar fazendo prova de Deus dessas coisas, mas sim observar o caráter, a responsabilidade, o compromisso daquela pessoa que te chama a atenção.
tá? No caso, claro, os solteiros, né? Então, a primeira dica aqui já é, antes de você namorar, ore. Peça a Deus que te mostre, te desvende quem é aquela pessoa realmente que você está atraído. Que Deus mostre para você qual é realmente o valor que aquela pessoa tem por trás da aparência física. E é sempre bom, irmãos, conversar com seu pai, com seus pais. É sempre bom você conversar com seu líder do pequeno grupo, da célula, o pastor, enfim. É bom você conversar, ouvir pessoas, pedir ajuda. Não entre num relacionamento sem pedir o conselho dos seus pais, especialmente. Peça, converse. Eu nunca me esqueço, quando eu levei a Bel lá em casa, minha esposa, meus pais, e meu pai disse algo tão bonito. Meu pai disse: essa moça é de grande valor. Que bom é quando os pais apoiam aquele relacionamento. Então, converse, não tenha pressa. Essa decisão de conversar, de pedir conselho, de oração, dará uma proteção para a sua vida emocional. Dará uma proteção. E tem muita gente frustrada na vida emocional. Tem muita gente que não acredita em casamento, que não acredita em relacionamento, que acha que não existe. Por quê? Porque está frustrado. Frustrado por quê? Porque fez coisa errada, tomou a decisão apressada, entregou o coração para a pessoa errada, se magoou, se frustrou, e agora está ferida. Está ferida. Então, não tenha pressa, ore, observe. Olha lá, observe a postura, né? Agora eu estou no capítulo 24, o versículo 23, tá? Se quiser acompanhar na sua Bíblia. E lhe perguntou, né, o funcionário de Abraão, Eliezer, pergunta para Rebeca. Ele perguntou: de quem és filha? Peço-te que me digas, haverá em casa de teu pai lugar em que eu fique? E a minha comitiva? Ela respondeu: sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ele deu à luz a Naor. E acrescentou: temos palha, muito pasto e lugar para passar a noite. Olha a postura dessa moça, irmãos. Chega uma pessoa desconhecida lá, com 10 camelos, falando que é parente lá, e ela diz: legal, tenho palha, tem pasto, tem lugar para vocês. Ela tem iniciativa, ela tem postura, ela se dispõe a ajudar. Olha que coisa linda. Antes de você começar a se relacionar com alguém, observa como essa pessoa trata o garçom, como essa pessoa trata a diarista, como essa pessoa trata a mãe e o pai dele ou dela, como essa pessoa trata as coisas. Observe se ela não está tentando somente impressionar você. Será que ela é generosa também com as pessoas que não podem retribuir com aqueles que estão inferiores a ela ou a ele? São atitudes que nós temos que observar, valores, objetivos. Por exemplo, imagine que você encontre alguém e a pessoa quer ser um pastor ou uma pastora. É um ministério que exige do casal uma abnegação, uma dedicação, uma mudança de cidade. Imagine que então que um outro quer ser médico. Exigirá aquela profissão. Você está preparada para casar com uma médica? Ou com um médico? Ah, pastor, mas médico dá muito dinheiro. Mas não é só dinheiro a vida. A vida é plantão, é renúncia. Então são coisas que a gente tem que pensar bem. Imagine que o rapaz goste muito de estudar, a moça não gosta de estudar, ou vice-versa. Não estou aqui brincando com nenhum gênero. Mas imagine aleatoriamente que um gosta de estudar, o outro não. Aí um chega a fazer doutorado, o outro não termina nem o primeiro grau. Aí o doutor
escreve tudo direitinho, o outro escreve você vai, nós foi, e aí eu vou ficar corrigindo. Falou, escreve certo, meu bem, tá louco? Você me envergonha na frente dos meus amigos. São coisas que a gente tem que entender e pensar. Um quer ir para a igreja, o outro quer ficar em casa assistindo Fantástico. Um quer criar os filhos lá na igreja, o outro diz que não é para ir para a igreja, porque na igreja não quer que os filhos sejam crente ou católico. Como que vai ser isso? Então, a gente precisa pensar bem, irmãos, é uma decisão muito séria, a decisão do casamento. E a gente pode aqui ver na Rebeca algumas características no texto bíblico. Primeira característica, ela era uma jovem bonita. Gênesis 24:16, veja na sua Bíblia, a moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Diz a Bíblia que a Rebeca era uma moça bonita, de aparência física, tá? Ela era uma moça bonita de aparência física. Aqui nós temos o que a gente chama de química. A beleza está no olho de quem vê, não tem problema, mas você tem que achar a pessoa bonita. Ah, pastor, eu acho ela tão inteligente, mas é feia que dói. Ué, e vai namorar desse jeito? Não. Então tem que casar a química, que a gente fala, que é a atração física, a beleza que você quer ver. Talvez para você é um deus grego, para o outro é horrível. Né? Enfim, cada um tem a sua forma, a sua formação. Então, ela tinha uma aparência física bonita. Isso é importante a gente observar num relacionamento. A pessoa tem que te atrair, cara. Tem que ter química. Tem que falar, poxa, ela é top, ou ele. Tem que ter. E aqui fala uma coisa interessante, né, que está em desuso, né, virgem, né? Nossa, pastor, que virgem hoje não pode falar nisso mais, né? Eu acho que ser virgem hoje, isso é uma bênção, é um privilégio. Se tem alguma moça aqui que é virgem, privilégio, solteira, ótimo, isso é uma bênção. Você está guardando o seu corpo para o futuro. Não tem vergonha, porque é o contrário, né? Parece que quem é virgem tem vergonha de ser virgem, né? E deveria ser o contrário. É que nem o cara fuma, não. Eu fumo, é legal fumar. E o que não fuma é o bestão da turma. Não, os valores estão invertidos. E eu não estou dizendo aqui que ser virgem é a única forma de servir a Deus, mas sim, aqueles que estão buscando esse princípio, é um belo princípio. Então, olha que frase forte, escute isso aqui. Se você está namorando uma garota e não quer se casar com ela, você está namorando a garota de um outro homem. Vou repetir. Se você está namorando uma garota e não quer se casar com ela, então você está namorando a garota de outro homem. Porque você não quer. Alguém possivelmente vai querer. Ou ela vai querer também um dia ter uma família. Então veja que a virgindade não é algo em desuso não, gente. É uma bênção. É uma bênção. Tá? Então a gente preza sim pela abstinência sexual até o casamento. Isso é um princípio cristão, uma só carne, a gente já falou sobre isso aqui. Tá? Mas a gente também não julga quem não é. Talvez seu passado, você viveu experiências, mas Deus, a Bíblia fala não é culpa. Quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás. Busca a partir de agora guardar o seu corpo. Que você agora é um cristão, uma cristã. Segundo ponto, ela era uma jovem trabalhadora. O versículo 24:15 fala que considerava ele ainda, quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filha de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro, né? Ela era, sabe o quê? Ela era uma pastora, não pastora sacerdote, padre, não, ela era uma pastora do campo. Ela cuidava do campo. Ela não era uma porcelana frágil que não podia tomar sol, uma menina mimada, não. Ela não foi criada numa redoma de vidro, não. Ela ia para o trabalho. Ela trazia um cântaro no seu ombro. Ela não era uma donzela frágil, mas era uma moça preparada para os combates da vida. Era uma jovem trabalhadora. Isso é uma linda virtude. O trabalho dignifica, inclusive o adolescente, o jovem. Terceiro, ela era uma jovem prestativa, Gênesis 24:20, apresentando-se em despejar o cântaro no bebedouro,
correu outra vez ao poço para tirar mais água, tirou-a e deu a todos os camelos. Lembra que eu falei a quantidade de água? Ela era prestativa, ela providenciou mais água, ela colocou força nos seus braços, iniciativa nas suas atitudes. E ela fez aquele homem ser bem recebido, ela foi uma boa hospitaleira. Ela não foi lá pedir para o pai dela receber, porque ela sabia que a família dela era uma família hospitaleira. E ela teve a alegria de dizer, vamos lá para casa, lá tem pasto, tem pouso. Era prestativa. Em quarto lugar, a Rebeca era de uma família piedosa. Gênesis 24:50, veja na sua Bíblia se não conseguir ler. Então responderam Labão e Betuel, isto procede do Senhor. Olha o que a família fala, isto procede do Senhor. Nada temos a dizer fora da sua verdade. Eis Rebeca na tua presença, toma e vai-te, seja ela a mulher do teu filho, teu Senhor, segundo a palavra do Senhor. Veja quantas vezes a família dela fala Senhor, Senhor, palavra do Senhor, Deus. O servo chega na casa, fala da missão que ele tinha, que Abraão passou para ele, de encontrar uma noiva, uma esposa, e eles respondem, isto procede do Senhor, ou seja, ela tinha uma família piedosa. Olha, é um privilégio se você namorar com alguém que tem uma avó crente, um pai crente, uma mãe crente, um tio crente, isso é um privilégio, não é vergonha não. Se for ainda aquelas senhoras, vozinhas, aquele coque na cabeça assim, do círculo de oração, meu irmão, aí você está privilegiado. Aí é joelho no chão todo dia por você. E aí se você pisar na bola. Irmãos, não existe namoro missionário. Não, pastor, eu estou namorando uma moça ali, eu vou evangelizar ela. Será que você vai evangelizar ou vai ser evangelizado? Olha, essa questão de você namorar com uma pessoa que não tem a fé, há 3 perigos, 3 coisas. Primeira coisa, você pode levar ela para a igreja, e realmente, ou você levar ele para a igreja, enfim, e ele gostar da fé, do culto, da célula, da palavra, e virar um bom cristão. E tem casos assim. A segunda coisa, você pode ir para a igreja sozinho, e seu amor ficar em casa, todos os domingos. Isso acontece também. Temos caso assim. E terceiro, você se esfriar na fé, porque aquela pessoa acaba te desanimando a ir na célula e no culto, enfim. Então 3 coisas, você levá-la junto, ou levá-lo junto. Segundo, você ir sozinho, a vida inteira. E terceiro, você se afastar, esfriar, porque acaba sendo um empecilho de você congregar naquele caminho que você foi educado. Então, não espere para incluir a fé no seu relacionamento. Um conselho para os solteiros: quando você começar a namorar alguém, ou paquerar alguém, o que você quer chamar, ficar, sei lá como que vocês falam hoje, de rolo, sei lá o quê, já coloca a sua fé em jogo, diz, eu sou cristão, a minha vida é Cristo, eu amo a palavra de Deus, e se você quiser vir junto, nós vamos junto nessa caminhada. Ah, não, eu sou ateu, então infelizmente, deixa passar, livramento. É sério. Ela também, em quinto lugar, ela era uma jovem decidida. Gênesis 24:57, quiser ler na sua Bíblia, disseram, chamemos a moça, ouçamo-la pessoalmente. 58, chamaram pois a Rebeca e lhe perguntaram, queres ir com este homem? Ela respondeu, irei. Olha, gente, vamos entender aqui o que está acontecendo. Naquela época, não tinha Uber para vir embora para casa no outro dia. Não tinha WhatsApp, nem Face, sei lá o que, FaceTime, eu acho que é o nome, FaceTime, sei lá. É? Não sei que cada celular tem o seu nome. Não tinha câmera para falar, tá tudo bem aqui, mãe, um abraço na turma. Não tinha. Nem orelhão público não tinha. Era uma decisão de ir e ir. Voltar, Deus sabe quando. E interessante que ela fala, irei. Resoluta, decidida, firme,
ela não hesitou. O que é hesitar? Vacilar, titubear, irresolução? Não, ela diz, vou, irei. E ela se despede dos pais e vai para um casamento com um homem que ela nunca viu, chamado Isaac. Então chegamos lá no encontro dos dois, Isaac e Rebeca, Gênesis 24, 63. Saíra Isaac a meditar no campo, ao cair da tarde, erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos e vendo a Isaac, apeou do camelo e perguntou ao servo, quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. Irmãos, interessante, veja o que diz a Bíblia, que Isaac estava meditando no campo. Os teólogos falam aqui que Isaac possivelmente era um homem de oração. Estava ali no campo meditando, falando com Deus, pedindo que Deus preparasse a sua costela, a sua Rebeca. Assim, diz a Bíblia que ele vê lá aquela caravana vindo, aqueles camelos estão vindo. A moça, a Rebeca, ela põe o véu, porque naquela época eles cobriam o véu, era um símbolo, ritual do casamento, para não ver até o dia da cerimônia. E aí então diz o versículo 67, Isaac conduziu até a tenda de Sara, mãe dele, tomou a Rebeca, Sara tinha morrido, e essa lhe foi por mulher, ele a amou, assim foi Isaac consolado depois da morte de sua mãe. Veja que a relação sexual aqui é o próprio casamento, né? O casamento, por isso que a gente falou sobre Eva agora, o princípio de uma só carne, ele a amou, é casamento, ele casou com ela. Irmãos, aqui eu vou para uma segunda parte da vida de Rebeca. Aqui nós vimos a sua juventude. Agora ela é mãe, ela é casada, e nem tudo são flores. Poderia terminar essa parte assim, né? Capítulo 25, e foram felizes para sempre. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que começam alguns problemas nessa família, nesse casal. E a gente precisa aprender hoje aqui também sobre, para os casais já casados. Eu falei agora um pouquinho com os solteiros. Agora vamos focar nos casados, que é a segunda parte da vida dela. Primeira coisa que eu quero destacar é que essa família foi ameaçada pela mentira. Gênesis 26, 7 diz, perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse, é minha irmã, pois temia dizer, é minha mulher, para que dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Irmãos, aqui uma cena da história, eu não vou ter tempo aqui para contar muitos trechos da vida, eu escolhi algumas coisas para destacar, mas essa parte da história de Isaac e Rebeca é quando eles estão andando pelo caminho, estão em deslocamento, eles passam num lugar, e Isaac, com medo de ser morto, da violência, ele mente, ele fala que Rebeca é a irmã dele, ele diz que temia dizer que ela era sua mulher. A mentira, irmãos, é algo muito sério, nós vamos ver aqui as consequências dessa mentira. Ele negou, gente, ele mentiu, ele disse que Rebeca era sua irmã, ele salvou a sua pele, mas colocou a sua mulher em risco. Por quê? Porque ela poderia ser abusada sexualmente por outro homem daquele povo que eles estavam. Ele livrou a sua pele, mas colocou a sua mulher na vitrine. Em vez de amá-la, protegê-la e dar a sua vida, ele expõe ela. Ele diz, não, é minha irmã. Se tiver algum homem aí interessado nela, fique à vontade. É grave. Aqui, irmãos, foi quebrado algo importante nesse casal. Imagine como Rebeca se sentiu desprotegida, não amada, abandonada, sozinha.
E a mentira foi descoberta. Gênesis 26, versículo 8. Ora, tendo Isaac permanecido ali por muito tempo, hein? Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaac acariciava Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a Isaac e lhe disse: é evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste a minha irmã? Respondeu Isaac: porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Ou seja, ele estava com medo de ser morto. Ela ficou vulnerável. Ele era marido no quarto e irmão na rua. Na rua é minha irmã. No quarto é minha mulher. Sério, é grave. Olha o que diz Abimeleque. Abimeleque censura, corrige. Gênesis 26, 10, disse Abimeleque: que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado tua mulher, e tu, atraído sobre nós, grave delito. Parece que Abimeleque tem mais noção que ele, da seriedade do fato. Irmãos, Isaac não cometeu um mal contra si, cometeu contra sua esposa e contra esse povo. Uma mentira abalou esse casamento. Isaac não pensou na Rebeca, pensou só em si, olhou para a mulher como objeto, não respeitou a sua dignidade. A sua covardia é maior do que o seu amor. Irmãos, aqui algo aconteceu, porque quando nós vamos continuando a história, a gente percebe que esse casal não é um casal. Não é um casal. E nós vemos isso na criação dos filhos. A falta de diálogo, a falta de sabedoria, na comunicação, na criação dos filhos. Isaac, olha o que diz, vamos ler lá na tela, Gênesis 25, 28, vamos lá? Isaac amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Já viu isso? Quem tem 2 filhos aqui, ó, a mãe ama o fulano e o pai ama o ciclano. Descaradamente falava isso. Irmãos, esse casal que começou tão lindo, tão bonito, esse romance, dá um livro, uma história de amor, dá uma novela da Record. Deve ter feito a Record já, né, isso aqui, com certeza, ela fez tantas coisas já da Bíblia, né? É muito bonito a sinceridade daquele início, a pureza, os detalhes, é lindo, mas irmãos, parece que eles chegam na velhice sem diálogo, sem comunhão, não confiam um no outro, brigam pelos filhos, um tem preferência por um, e eles transformam uma bênção que ela era estéril, ela pediu para engravidar, Deus concedeu esse privilégio, ela engravida, e agora, irmãos, aquilo que era uma bênção vira um problema. Em vez daqueles filhos unirem o casal, não, o separam, um prefere um, outro prefere o outro, um tem um filho favorito, e outro tem outro filho favorito. E é interessante, quando a gente vai observando a Bíblia, que vai passando de geração em geração as coisas, né? Você lembra de Jacó? Que nós estudamos aqui recentemente. Jacó, ele teve 12 filhos, mas diz a Bíblia que ele amava mais José. Ele deu uma túnica para José. Irmão, Jacó viveu isso com seus pais. O que ele ganhou, ele repassou. Assim somos nós. O que a gente recebe, amor, carinho, afeto, dos nossos pais, a gente tem ou não tem para dar para os filhos. É assim a vida, e é bonito que a Bíblia não esconde. A Bíblia está lá escancarada, os defeitos, as qualidades. Penso que deixou os defeitos para nosso aprendizado também. E assim, irmãos, ciúme, competição, ódio, naquele coração dos filhos, disputa. Em vez dos filhos serem irmãos, amigos, parceiros, não, eles disputam. Você lembra da história do prato de lentilhas? Rebeca ensina Jacó a mentir, Gênesis 27, versículo 6. Então disse Rebeca a Jacó seu filho, olha isso:
ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão assim, traze caça e faze-me uma comida saborosa, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor, antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende às minhas palavras com que te ordeno. Irmãos, ela está ensinando o filho mentir. Já viu aquela mãe que toca o telefone em casa, ela fala assim, fala que eu não estou, fala que eu saí. A mãe está dizendo que você não está. Aí a criança entrega, né? A mãe está dizendo que ela não está, né? É brincadeira, uma ligação, é claro, mas são pequenas coisas. Pequenas coisas. As crianças percebem, as crianças aprendem. O maior exemplo é a nossa vida, não é o que a gente fala. Gente, ela está ensinando, porque aqui o que acontece? Aqui ele está velhinho já, o Jacó, ele vai morrer, e antes de morrer ele quer dar a bênção ao irmão mais velho. A Rebeca está atrás da porta ouvindo, e esse negócio de ouvir conversa atrás da porta só acontecia na época da Bíblia, tá? Isso não acontece mais, nunca aconteceu mais, tá? Está a Rebeca lá ouvindo a conversa, ela diz, vou dar um jeitinho, e ela mente. E ensina o filho a mentir. Não, você vai fazer o seguinte, você vai colocar uma roupa assim, vai ficar bem peludo, e vai trazer uma caça, e você vai dizer que é o Esaú. Jacó, eu vou dizer que sou Esaú, mãe? É, você vai dizer. Mentira. Gênesis 27, 11, 12, 13, disse Jacó a Rebeca, sua mãe, Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu homem liso. Dar-se ao caso de meu pai me apalpar, e passarei os seus olhos por zombador, assim trarei sobre mim maldição, mãe, não bênção. Respondeu-lhe a mãe, caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende o que eu digo e vai e traz, ou seja, faça, minta, engane. É isso que ela faz. Irmãos, mas isso foi a vontade de Deus, gente. Vontade de Deus, gente, Deus pode fazer a vontade dele de diversas formas. Eu falo, se Judas não tivesse enganado Jesus Cristo com um beijo, de qualquer forma Jesus ia para a cruz. De qualquer forma. Não inocenta. Não inocenta. Ela tem parceria, ela quer ir na frente de Deus, ela quer que o filho mais novo esteja na frente do mais velho. Se Deus queria assim, irmãos, Deus faria. Não precisa dar um jeitinho, não precisa ter uma relação com Agar, como fez Abraão, para agilizar as coisas. Não precisa disso. Não precisa. Veja que esse casal não tem diálogo, não tem conversa. A Rebeca quer dar um jeito, quer enganar o marido, quer trair o outro filho Esaú. Ela instiga Jacó a enganar, a trapacear. E assim, irmãos, Jacó faz. Jacó se transforma no irmão, uma roupa falsa, traz a comida que o pai gostava. E ali, irmãos, cria-se uma ferida naquela família. Esses irmãos criam ódio mortal um do outro, nessa parte da história. Esaú passa a nutrir ódio pelo seu irmão. Gênesis, está lá na tela. 27, 41, passou Esaú a odiar Jacó, por causa da bênção que o pai tinha abençoado, e disse consigo, vem próximos dias de luto por meu pai, então o que, irmãos? Matarei a Jacó, meu irmão. Não, o pai está enlutado, a família está enlutada, o pai morreu, vamos esperar acabar o luto, depois disso eu vou matar meu irmão, vou matar ele. Jacó tem que fugir de casa, porque Esaú queria se vingar. E sabe como ele se vinga e pune a mãe? Ele se casa com mulheres filisteias, e diz a Bíblia que aquelas mulheres foram como uma amargura na alma de Rebeca. E irmãos, Esaú se tornou um homem maligno nessa cena. Ele se tornou profano, ele casou com gente errada, ele queria com ódio matar o irmão. Uma família que colhe tristes
resultados. Deixa eu falar uma coisa aqui muito séria com os casais aqui presentes. Muito sério. Gente, essa história aqui, gente, não é um conto de fadas, não. História que é real. Aconteceu. Deus registrou isso para o nosso aprendizado. Não pense que porque você começou direito a sua vida conjugal, não pense porque você casou direitinho, até mesmo casou virgem, não pense que porque você fez tudo correto, que agora é só manter o piloto automático. Não pense. Porque todo dia tem decisão a ser tomada, tem escolhas, tem conversas, tem relacionamentos, e a sua vida está em xeque diariamente, todo dia. Irmãos, todo casal precisa reconhecer os erros, precisa pedir perdão, precisa dizer, olha, me perdoa, eu errei, olha, esquece aquilo que eu disse, tem que conversar, gente. Não deixe no piloto automático, não, a minha esposa nunca vai me abandonar, não, a minha esposa nunca vai fazer-me mal, está por fora, aquele ódio, aquele rancor, talvez não te traia em adultério, mas talvez crie um ambiente com os filhos maligno contra você. Por quê? Falta reconhecer. Irmãos, o fracasso não deve ser o nosso coveiro. O que é coveiro? Aquilo que enterra. O fracasso deve ser o nosso pedagogo. Ou seja, a gente tem que aprender, irmãos, com os erros. Pedir perdão. Olhar para a esposa, olhar para o esposo e dizer, olha, me perdoe. Tenha essa coragem. Se Deus te incomodar, se o Espírito Santo te incomodar, peça desculpa, peça perdão. Não ache que isso é vergonhoso para um homem ou para uma mulher pedir perdão, não é. Isso aí, irmãos, é uma dádiva, é um privilégio você ter a sua família perto de você. Ninguém está livre de erros, ninguém está livre de palavras malditas, ninguém está livre. A gente é ser humano, tem dia que a gente está estressado, tem dia que a gente quer ficar sozinho, tem dia que até o mastigar da boca do outro nos incomoda. Mas você vai fazer o quê? Vai separar e encontrar outra? Ou outro? Vai te incomodar do mesmo jeito, resfriar do outro. O problema não é o outro, gente, o problema é nós. Isaac e Rebeca não corrigiram-se, não voltaram para o prumo, não voltaram para a rota, não se perdoaram, as coisas foram acontecendo, foi levando, deixa a vida me levar. Isaac significa riso, mas ele morre com os filhos em pé de guerra, ele morre triste. Esaú saiu de casa cheio de ódio. E deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Tem um livro na Bíblia, um profeta chamado Obadias. É um capítulo só, Obadias. Nós estudamos aqui na escola dominical. Obadias, ele fala de um povo chamado Edomitas. E sabe quem são os Edomitas? São os descendentes de Esaú. E esse povo edomita é inimigo do povo de Deus até hoje. Veja bem, aquela briga de dois irmãos tem reflexo até hoje. Até hoje. Sabia que aqueles caras que perseguiram Jesus, quando Jesus nasceu, Herodes, as crianças foram perseguidas, Herodes era edomita. Depois aquele outro Herodes também, lá na frente, no julgamento de Jesus, também era edomita. Ou seja, os edomitas odiavam os judeus. Por quê? Briga familiar. Lá atrás. Não pense que essa briga entre você e sua esposa, hoje, vai ficar só aí, porque não vai. Vai afetar filho, vai afetar neto, vai afetar a igreja. Um monte de gente você nem imagina. Às vezes falta de perdão, de dar um passo, de ceder, de voltar atrás. O Jacó
Jacó, antes disso, Esaú e Jacó sabiam que quando Jacó saiu da casa da mãe, a Rebeca nunca mais viu a mãe, tá? Ele nunca mais viu a mãe. O Jacó fugiu de casa. E a Rebeca, que fez dessa família uma família de intriga, viveu uma amarga velhice com as noras lá, a nora lá casada com Esaú, amargando a vida dela, sem ver Jacó. O que era para começar bem e ser uma família maravilhosa, termina nessa tragédia. Irmãos, o que a gente aprende com a Rebeca hoje? Primeiro, a gente aprende que o serviço, a disposição em servir da juventude dela, de dar água para os camelos, isso é uma linda qualidade. Se você é uma pessoa proativa na sua escola, você é adolescente, você é jovem, você é uma pessoa proativa, dinâmica, você vai à frente. Você vai à frente. Você tem destaque onde você está, porque você faz as coisas de coração disposto. Não precisa pedir 2 vezes, 3 vezes. A professora fala, quero um copo de água. Professor, eu pego. Serviço, servir, disposição. A Rebeca é um lindo exemplo disso na juventude dela. Segunda dica para nós, conserve-se puro para o seu futuro amor. Ela era virgem. Ela estava esperando o homem da vida dela. Conserve-se puro. Não tenha pressa. Peça conselhos. Converse com os pais. Terceiro, tenha coragem. Aproveite a oportunidade. Quando ela teve a oportunidade, ela não hesitou. Ela disse, eu vou. Eu quero me casar com Isaac. Eu quero pegar essa oportunidade. E último lugar, quarto lugar. Prepara aqui para mim o teclado, se tiver, o Rodriguinho está aí. E quarto e último lugar, vamos ler lá? Não tenha favoritismo por nenhum filho, gente. Essa aqui é a lição principal. Você pai, você mãe, cuidado com isso. Cuidado. Ela era estéril, Deus fez a conceber. Ela deu 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Mas por capricho, por vaidade, por mágoa, por falta de comunicação, eles cultivaram ódio entre os filhos, jogaram um filho contra o outro, tinham preferências, predileções. Isaac amava Esaú, Rebeca amava Jacó. Plantaram nesses filhos disputa, não companheirismo. Irmãos, é bem menos doloroso aprender com as experiências dos outros. É bem menos doloroso aprender com a experiência dos outros. Está aqui na Bíblia essa história. Para o nosso ensino, para a nossa reflexão, para a nossa família.